Há alguns anos, o André, meu filho que tem mais idade, que vai fazer 48 anos, ele começou a esboçar algo para dar mais vida a uma parte das coisas que ele gosta que eu faça e eu também gosto. E ele começou a esboçar uma história em quadrinhos. Cada pessoa aqui, ao chegar, encontrou na poltrona onde ele está sentado, né, o certificado, e dentro do certificado a reprodução de 6 tirinhas, como a gente diz. Essas tirinhas, elas relatam uma dupla para pensar sobre a vida, a filosofia, a história, o nosso dia a dia, que é Cortella, claro que sou eu, e uma coruja chamada Filó. O mais gostoso é que essas tirinhas tratam de temas que nos levem a pensar. E a tarefa da coruja, que se chama Filó, não por acaso, de filosofia, né? Lembrando aí o grande pensamento de Pitágoras. Você sabe que a palavra filosofia, todo mundo aqui leu isso um dia ou estudou, ela tem o sentido de afeto pelo conhecimento, né? Afeto. Filó de filo, né? Seja aquilo que está ligado à noção de filiação, aquilo que faz com que você tenha uma conexão, tenha sim uma ligação afetiva e, portanto, filosofia, de fato, tem essa percepção. Ou seja, um afeto pelo conhecimento, um afeto pelo pensar, para que o fazer seja bem feito, seja feito de modo decente, seja feito de modo que garanta mais partes imortais do que mortais quando do término, né, da nossa caminhada. E o gostoso é que essas tirinhas que o André organizou, o Paulo Gevaile é quem produz os textos e as ideias, elas inclusive sairão ainda esse ano, pelo menos 100 delas num livro. Não por acaso é uma coruja, porque na filosofia a coruja é muito ligada à ideia do filosofar. Na tradição clássica grega, a deusa da sabedoria era Atena, ou Atenas. E entre os romanos, na antiguidade clássica, era Minerva. Tanto Atenas quanto Minerva, em boa parte da mitologia greco-romana, vivem com uma coruja próxima a elas. Aliás, em várias formas de representação, a coruja aparece como símbolo, né, dessa sabedoria. Os gregos tinham uma grande atração pela coruja como símbolo do conhecimento. Os romanos menos. Para os romanos a coruja simbolizava mais um agouro ruim, a proximidade da morte. Mas em ambos os casos, seja por intermédio de Atena, seja por intermédio de Minerva, a coruja sempre acompanhava. Por uma razão, a coruja, primeiro, é um animal silencioso boa parte do tempo, é noturno e muitos imaginam que se a filosofia se faz quando as atividades do dia cessaram. E terceiro, a coruja é mencionada na obra de um dos maiores filósofos da história, um alemão do século XIX, cujo nome é Hegel. Hegel escreveu numa das suas obras: quando a coruja de Minerva levanta voo, é porque já é o crepúsculo. Isto é, o dia está findando. O que ele quis dizer com isso? Parte do que fazemos só pode ser olhado em retrospectiva. É só no fim do dia que você pode pensar sobre o que fez antes. E é só no fim do dia que você pode pensar sobre o que fará. Daí a importância que a coruja tem dentro dessa expressão. Olha que coisa interessante, olha quanta coisa inútil que você não sabe. E eu estou aqui falando desde as 20 horas e você presta uma atenção imensa por uma razão. Você gosta de saber o que não sabe. Você gosta de ter conhecimento que te renova, que te recria. Você gosta de ter mais elementos que permitam que a tua compreensão da vida impeça que você tenha uma vida que seja só automática, robótica, dominada, sem autonomia, sem liberdade. Liberdade para pensar, para decidir, para escolher, para agir.
liberdade que pode caminhar na direção do que é o positivo ou do negativo. Aliás, é exatamente por isso que é liberdade. E é interessante porque uma das tirinhas tratou, e eu vou agora trazê-la à tona, exatamente sobre a importância de você e eu na nossa vida, na qual desejamos ter muito mais, como gerúndio, a edificação daquilo que em nós não é mortal, de trazer a autonomia intelectual. Coloca aí, olha só, essa tirinha, porque ela representa, inclusive, algo que é real, né, no meu caminho. Um dia, se você olhar e se você observar no teu próprio certificado, ela está reproduzida. Um dia, um dos meus meninos estava em casa, em São Paulo. Eu tenho 2 meninos e uma menina. Claro, menino e menina é muito mais afeto, né? O menorzinho tem 41, como eu disse, mas estava um deles tentando montar um aviãozinho. Sabe aqueles aviãozinhos que você ganha que vem numa caixa, né, que é de madeira ou de plástico? Ele vem todo desmontadinho. E aí eu estava passando e, como você pode ver na tirinha, ele disse assim: pai, me ajuda. Disse: claro, filho. E o que eu fiz? Montei o avião. Entreguei para ele, falei: pronto, filho, legal. Ele, chateado, falou: não, pai, eu pedi para você me ajudar e não para fazer por mim. Você já imaginou? Na sequência, eu fiquei pensando: o que é que eu fiz? Ele disse uma coisa pior para mim, que não aparece na tirinha. Ele disse: eu estou muito triste, porque eu pedi apenas para você me ajudar a fazer. E quando você fez por mim, você tirou minha liberdade de fazer sozinho. Eu pedi para você me ajudar a fazer e não me prender dentro da tua capacidade. Quando eu precisar de novo, eu vou ter que te chamar. E é muito estranho. Aí vem a coisa triste que ele falou, e ele tinha uns 10 anos de idade. O triste, ele falou: muito me estranha. E eu fiquei imaginando onde ele aprendeu a usar uma expressão desse modo. Ele disse: muito me estranha que você, sendo professor, isto é, quase que ele falou, ele não falou isso que eu vou dizer agora, quase que tendo a obrigação de fazer com que as pessoas façam por elas mesmas, no lugar de por elas fazer, como é que você faz uma coisa dessa comigo? E a mim só coube uma atitude: dizer desculpe. Por quê? No afã de ajudá-lo, eu tirei dele a possibilidade, primeiro, de aprender a fazer. Segundo, de ter o prazer de fazer. Claro que eu entreguei pronto. Claro que eu entreguei algo que estava na minha capacidade e, portanto, se fosse só uma tarefa, estaria feita. Mas quando você está em formação, e nós estamos em formação de modo continuado, não é possível que você e eu esqueçamos, e no caso eu esqueci, da relevância na vida para que o meu pensar e o meu fazer, eles não sejam robotizados, não sejam aprisionados, que eu e você tenhamos autonomia intelectual. A autonomia não é soberania. Uma pessoa soberana é aquela que pensa independentemente do que outros também pensam. Uma pessoa autônoma é aquela que tem pensamentos próprios e tem de tê-los, que é capaz de elaborá-los, mas é capaz também de corrigi-los, de revisá-los, de alterá-los. Uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, uma das coisas que mais me chateia, dado que eu sou gerúndio, cortelando. Se eu fosse um particípio, como disse na partida, seria cortelado. Mas cortelado significa concluído, encerrado, terminado. E eu não desejo que assim seja. Enquanto vivo, né, ou viva uma pessoa estiver, é necessário seguir. E quando eu fico imaginando, como é triste, vez ou outra, eu encontro alguém que faz 2, 3 anos que não a vejo, e a pessoa vira para mim e diz assim: nossa, você não mudou nada. Aquilo me assusta muito.
Como? Passados 2, 3 anos, estou como estava eu, do mesmo modo. Claro que eu não quero estar pior. Claro que eu não quero estar de uma maneira que a minha identidade ela se perca. Mas de forma alguma, eu quero estar absolutamente idêntico. E como eu lembro com frequência, 2 dos meus livros tratam bem desse tema. Um se chama Qual é a Tua Obra? E o outro Por que Fazemos o que Fazemos. Saiu agora, recentemente, um outro, né, que se chama Faça o Teu Melhor, que agrega elementos desses 2 anteriores num passo seguinte. Mas tanto em um como no outro, especialmente os 2 inicialmente mencionados, eu trato exatamente dessa noção de você e eu sermos capazes de aperfeiçoar nossa presença, nossa percepção, nosso modo de olhar, sem perder a identidade. Por exemplo, eu tenho meus pensamentos, tenho minhas convicções, eu tenho as minhas crenças, eu não quero abrir mão de convicções, de crenças, de ideias, a menos que eu tenha uma razão para fazê-lo. E a razão nem sempre está dentro de mim, nem sempre eu enxergo essa razão em mim. É necessário que eu preste muito atenção em quem não pensa como eu também. Não para eu deixar de lado o que penso, mas para que eu possa colocar à prova aquilo que penso. Há pessoas que imaginam que uma crença é aquela em que não há lugar para dúvida. E não necessariamente. A autonomia intelectual, mental, ela tem uma outra percepção por trás. Ou seja, a ideia de que você tem que pensar com a tua cabeça. Pensar com a tua cabeça não significa que você pensa só o que a tua cabeça pensa. Significa que você, ao aderir ou recusar uma ideia, ao abraçar ou afastar uma concepção, que isso seja feito com consciência. E não apenas porque alguém falou, porque alguém disse que era assim, alguém sugeriu que deveria ser desse modo. Quem já frequentou alguma das minhas redes sociais sabe que eu a cada 2, 3 dias coloco lá um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. Aí eu ponho a frase de alguém que nasceu ou viveu naquele dia e escrevo à mão fazendo uma selfie. Será? Será? Esse será não tem a intenção de dizer eu não acredito em qualquer coisa. Esse será tem a intenção de mexer comigo e contigo para imaginar se a minha compreensão daquilo ela é de natureza própria ou se ela é uma entrega sem conhecimento. E nessa hora, a história que aparece na tirinha é que naquela situação, põe a tirinha de novo, olha que interessante, naquela situação eu faço aquilo que é prazeroso, mas eu tiro do filho a possibilidade de, atenção no que eu vou dizer, se libertar do meu conhecimento. O maior prazer que uma professora ou um professor tem, e aqui há várias professoras e professores, é quando você percebe que alguém vai sem você. Vai bem sem você, sem te esquecer, mas vai sem você. Aliás, uma das coisas boas é que quando aqui quem tem filhos ou filhas, ou netos e netas, ou ajudou a criar alguém, no dia que a criança que aprendeu a andar de bicicleta o faz sem as 2 rodinhas laterais. Evidentemente que você vai ao lado apoiando, mas há um momento em que ela vai andar sem as 2 rodinhas e nessa hora quem ajudou a fazer até faz o que vou fazer agora. Você senta e fica olhando aquilo, com um sorriso tonto no rosto, imaginando aquilo que é bonito, que é alguém ganhar autonomia, isto é, saber fazer por ela.